aprendemos que ser vem antes do fazer. Diga comigo, ser antes do fazer. Nós aprendemos que no que se refere ao plano de Deus para a minha vida, Deus se importa mais com quem eu sou do que com o que eu faço. Diga, Deus se importa mais com quem eu sou do que com aquilo que eu faço. Então aprendemos que ser vem antes do fazer. Segundo princípio que nós aprendemos no domingo passado é que porquê vem antes de o quê. E a vontade de Deus é justamente essa, é o porquê antes de o quê. Para Deus o que mais importa é a motivação do coração. A motivação do coração, ou seja, a razão pela qual nós fazemos as coisas, isso é o mais importante para Deus. Você não pode chegar no lugar certo quando você começa com a motivação errada. Vou repetir, você nunca vai chegar ao lugar certo se você começar com as motivações erradas. E nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo que Deus pode nos guiar, que nós podemos ser bem-sucedidos na nossa vida quando nós temos direção divina. Ok, cara, eu peço, coroa, eu não peço. Vamos lá, peço ou não peço, peço ou não peço. Oi! Unidunite, salame, mingue. Carrega a tua cruz e anda. Aleluia, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. O tema da nossa segunda mensagem é sabedoria para discernir. Hoje nós vamos aprender sobre isso. E Deus, Ele quer trazer sabedoria na sua vida. Sabedoria para você tomar decisões, sabedoria para você fazer escolhas. Porque decisões e escolhas são muito importantes na nossa vida. As decisões que você faz hoje, elas têm poder para mudar o seu amanhã. As escolhas que nós fazemos escrevem as histórias da nossa vida. Hoje nós fazemos as decisões. Amanhã as escolhas que nós fizemos é que vão tornar a nossa vida. E hoje nós somos fruto das decisões que nós tomamos. Nós lembramos também, na semana passada, nós falamos que essa geração é a geração que mais tem dificuldade de tomar decisões. E nós entendemos por que essa geração tem tanta dificuldade de tomar decisões. É porque existem muitas opções. Antes eu ia na sorveteria e eu escolhia, era morango ou chocolate. Hoje são 50 ou 60 sabores. O leque de opções são muitos realmente. Isso dificulta as pessoas. Mas na mensagem de hoje, eu quero começar com um alerta sobre algo muito perigoso. Preste muita atenção. Eu quero alertar você sobre algo muito perigoso, que nós chamamos de a ilusão da imperfeição. Você precisa tomar cuidado sobre a ilusão da imperfeição. Todos possuem imperfeições na vida. Ao olhar para a sua vida, você consegue enxergar uma área que você pode crescer? Que você pode ser melhor? Eu creio que todos nós temos áreas nas nossas vidas que nós podemos melhorar, que nós podemos ser melhores. Eu olho para a minha própria vida e eu vejo o quanto que eu preciso melhorar. Eu preciso ser mais amoroso, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ter mais fé, eu preciso de tantas coisas na minha vida. Existem áreas na minha vida, se você fosse a minha esposa, você saberia, ela sabe te dizer muito bem, áreas que eu posso melhorar. Todos nós temos áreas que nós podemos melhorar. O problema é, quando nós olhamos para a vida dos outros, às vezes nós achamos que a vida dos outros, a vida dos outros é perfeita em todos os aspectos, e aí vem a ilusão da imperfeição, porque o que se destaca é a parte mais perfeita, e as redes sociais, elas contribuem muito com isso. E por que estamos falando sobre isso? Porque nós temos que tomar cuidado para não fazermos escolhas e não tomarmos decisões nas nossas vidas baseado nessa falsa realidade, a ilusão da perfeição.
As redes sociais contribuem muito para isso. E hoje as redes sociais, elas influenciam muito a vida das pessoas. Elas elegeram presidentes da República. Não preciso falar muito, você sabe sobre isso. Mas elas acabam influenciando muito na vida das pessoas. Por exemplo, o corpo perfeito. Ninguém que está acima do peso tira uma foto e diz, olha aí como eu estou fofinho. Não. A gente só tira quando está malhando, a gente só tira uma foto dessa quando perdeu alguns quilos e a gente quer mostrar para todo mundo. É o corpo perfeito. Se você tem um dia muito corrido e você não tem tempo de providenciar um bom almoço, então, como é costume de alguns, você passa ali naquele local especial e você compra aquele frango gostoso. Ele atende uma necessidade rápida, mas você não chega em casa e tira uma foto do frango. Não. Você só coloca uma foto quando você vai comer um camarão internacional. Por quê? Porque nós mostramos e destacamos aquilo que é perfeito. É a viagem perfeita. É o casamento perfeito, são as fotos de beijo, são as fotos de rostinho colado, são as fotos de ser bem-sucedido na vida profissional. É isso que se destaca. As redes sociais contribuem muito para isso. E quando a gente vê essa vida perfeita no dia a dia das outras pessoas e a gente olha para a vida da gente, a gente acha isso frustrante. A gente acha que a vida da gente é antiquada, é triste e é frustrante, porque não é tão linda como a rede social dos outros. E aí a gente fica perguntando, o que está errado comigo? O que está errado na minha vida? E a resposta é, a ilusão da perfeição. E eu estou falando sobre isso porque algumas pessoas, elas baseiam as suas decisões e as suas escolhas sobre o futuro, baseado nesta ilusão da perfeição. E isso é uma coisa muito perigosa, porque nós vamos causando certas expectativas. E aí chega a hora de você escolher, por exemplo, o seu cônjuge. E quando você começa a pensar com quem você vai casar, você também começa a pensar na ilusão da perfeição. Você quer o cônjuge perfeito, ela tem que ter o corpo perfeito, ela tem que ter o cabelo perfeito, o hálito perfeito, ela tem que ter, né, o semblante perfeito, as atitudes perfeitas, e você alimenta essa expectativa, e você escolhe alguém, você tem livre-arbítrio, você escolhe alguém para casar. E depois que você casa, você se decepciona, porque você acha que você casou com a pessoa errada, por causa de uma expectativa errada, em cima da perfeição da ilusão. Você criou uma expectativa que não era real. Cuidado para não tomar decisões na sua vida baseadas nessa ilusão da perfeição. É verdade que nós temos muitas decisões para tomar. Eu acredito que hoje, aqui nesse culto, tem pessoas que precisam tomar decisões. Talvez a decisão que você deva tomar, você é solteiro, e a decisão é caso com aquela pessoa ou não caso, ou quando eu devo me casar, ou talvez está na hora de você decidir qual é a sua profissão, qual é a carreira que você deve seguir. Você está perguntando qual é o curso que eu devo ingressar na faculdade. Eu compro aquela casa ou não compro? Eu me mudo de uma cidade para outra, eu vou ganhar muito dinheiro se eu mudar, mas eu aceito essa proposta, eu abro um novo negócio, eu aceito esse sócio, eu me torno um líder de célula ou não. Você tem uma decisão para tomar. A boa notícia é que se você está andando com Jesus, então você sempre vai saber o que fazer. Você nunca vai ter dúvidas. Você nunca vai ter nenhum obstáculo, não é verdade? Não é verdade. Nem sempre você vai ter todas as respostas. Nem sempre você vai saber o que fazer. E não se sinta condenado por causa disso, porque um dos homens que nós mais admiramos na nossa vida passou por momentos que ele não sabia exatamente o que ele poderia fazer.
Eu estou falando de quem escreveu mais da metade do Novo Testamento. Eu estou falando a respeito do apóstolo Paulo. Teve um momento na vida do apóstolo Paulo, e ele era um grande homem de Deus, alguém que ouvia o coração de Deus, mas onde Paulo não sabia o que fazer. Verdade, pastor Sandro, onde está isso? Me mostra. Está aqui na Bíblia, é claro, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 6. Veja o texto, olha as expressões que Paulo usa. Paulo diz assim, talvez, começa com um talvez, ele não fala com certeza, ele está em dúvida. Ele diz, talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Não sabia onde ia. Desta vez não quero ficar apenas para vê-los e fazer uma visita de passagem. Eu espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, é claro. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Ou seja, Paulo está dizendo, tem muita gente se levantando contra a minha pessoa, tem gente contra mim, eu tenho desafios, eu tenho uns gigantes aí que precisam cair por terra, e eu tenho algumas incertezas. Paulo diz, talvez, algum tempo, ou até mesmo, aonde quer que eu vá, eu espero, se o Senhor permitir, eu tenho muitos adversários. Então não se sinta condenado se você tem dúvidas, se você tem medo de tomar algumas decisões, se você às vezes se vê um pouco perdido, porque você não sabe exatamente o que escolher fazer, você não sabe qual a direção certa, você não sabe que decisão tomar, e você se sente inseguro. Então o apóstolo Paulo traz um consolo para a vida da gente. Mas, graças a Deus, que o céu tem direção divina para a nossa vida, e não é uma pegadinha, é a sua realidade espiritual, amém? O céu garante, existe direção de Deus para a sua vida. Você pode ter certeza de que Deus vai direcionar a sua vida. Você lembra desse texto? Na semana passada nós recordamos Provérbios capítulo 16, versículo 9. Você pode ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não é errado você ter sonhos, não é errado você fazer planos, você tem que ser uma pessoa planejada, mas a Bíblia diz que quem tem os passos certos, é dia após dia, após passo, direção após direção, você pode contar com o caminho direcionado de Deus. Você pode ter certeza de que Deus tem direção para a sua vida. Diga, é o Senhor que dirige os meus passos. Na semana passada nós falamos sobre 2 princípios: ser antes de fazer, e por que antes de o quê. E hoje, agora, nessa mensagem, o pensamento-chave de hoje é como se fosse uma oração, onde falamos, Deus, me mostre o que eu devo fazer. Você pode fazer essa oração comigo hoje à noite? Coloque sua mão no seu coração e diga, Deus, me mostre o que fazer. Ore com mais fé, diga, Deus, me mostre o que fazer. Esse é o pensamento-chave de hoje. Algumas vezes Deus mostra o que fazer. Deus é muito claro conosco, a direção é muito clara. Mas às vezes, Deus não mostra claramente o que nós devemos fazer. Eu me lembro, certo dia eu precisava tomar uma decisão muito importante, precisava de uma provisão de Deus, eu precisava de um sinal de Deus, eu precisava de uma direção de Deus, eu precisava que Deus descesse e mostrasse, Sandro, é isso. E eu me lembro que eu estava um pouco ansioso, naquele dia eu orei até 4 horas da manhã. E quando deu umas 5 horas da manhã, eu estava cambalhando de sono, eu fui deitar um pouco triste e frustrado, porque Deus não apareceu para me mostrar o que deveríamos fazer. Deus não me falou nada, foi silêncio completo. Mas depois Deus mostrou, Deus deu o passo certo, Deus dirigiu o passo certo. Então nem sempre Deus vai mostrar claramente o que você deve fazer, mas Deus vai te dar sabedoria para você discernir o que fazer. Você pode não estar vendo claramente o que fazer, mas você pode ter a sabedoria de Deus para tomar a decisão certa. E Deus,
Ele vai te dar o discernimento, a sabedoria necessária para você tomar toda e qualquer decisão. Para a gente entender melhor um pouco a coisa, vamos lembrar do rei Salomão. Você lembra do rei Salomão? Davi estava velho e estava quase morrendo. E aí ele teve que eleger o novo rei, o seu sucessor. O escolhido foi Salomão. O que Salomão fez? Logo que Salomão foi escolhido, Salomão matou 1000 bois e fez um churrasco, chamou todo mundo do reino, chamou todo mundo e disse: churrasco, vamos celebrar. Imagina só, 1000 bois, o camarada matou 1000 bois, e aí era saladas, era arroz tropeiro, era muita coisa gostosa, irmão, aleluia. Tinha uma calabresa fina, aquela pimentada, quando você lembra, Salomão fez isso para todo mundo, só que não. A Bíblia realmente fala que Salomão matou 1000 bois, mas ele não deu uma festa para celebrar, ele sacrificou para Deus. Porque Salomão, ele era extravagante. Diga comigo, extravagante. Diga para o seu irmão, que nem você, extravagante. Extravagante para Deus. Salomão reconhecia a grandeza de Deus e ele disse: não é qualquer oferta que eu dou para o Senhor, uma oferta de gratidão, pela misericórdia de Deus, pela confiança de Deus, pela graça de Deus na minha vida. Ele mandou matar 1000 bois e deu para o Senhor. Uau! Você já parou para pensar? 1000 bois? Você acha que aqui dentro dessa igreja cabe 1000 bois? Começa a imaginar, eu quero mexer com a sua imaginação. Você acha que aqui dentro dava para a gente matar 1000 bois e assar 1000 bois? Dava não, né, Aderaldo? Só se fosse de brinquedo. Ele fez isso. E Deus olhou, vamos ver na Bíblia, é legal a gente olhar, livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, aonde? Na tenda do encontro, lugar de comunhão com o papai. Uau! Deus viu aquilo e disse: meu pai, ele não fez uma festa para os amigos, ele deu uma festa para mim, ele me adorou. E aí interessante, não é Salomão que vai até Deus, Deus vem até Salomão no versículo seguinte e diz, olha o que a Bíblia diz: naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Você já imaginou? Termina esse culto, você passa, vai ali fora, compra a camiseta da sua rede para nossa grande celebração de células, é a nossa conferência Advance, que começa sexta-feira. Você vai lá no balcão da turma dos adolescentes, escreve seu filho adolescente para o Camp Start. E depois você vai no balcão ali e você já faz a sua inscrição para você e seu love para o congresso de casais. E aí você vai para casa, mas antes você vai sair com a sua família e você vai dormir. E quando dá mais ou menos 2 horas da manhã, você está no mais profundo do profundo e Deus aparece para você. Você está no profundo sono e fala para você: filho, ou então, filha, o que você quer que eu te dê? Você já parou para pensar o que você ia pedir para Deus? Você tem algumas coisas que estão na ponta da língua assim que você pode falar para o Senhor? Com certeza você tem muitas coisas. Mas veja a resposta de Salomão, versículo 10. Salomão olhou para o Senhor e disse: dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este teu grande povo? O que Salomão pediu? Ele pediu sabedoria e conhecimento. Como é que Deus recebeu o pedido de Salomão? Versículo 11. E Deus disse a Salomão: já que esse é o desejo do seu coração. O que é desejo do coração? Desejo do coração é motivação. E nós aprendemos que o porquê, ou seja, a motivação, vem antes do o quê? Domingo passado eu falei para você que o mais importante para Deus é a motivação do seu coração. Por que eu vou fazer aquilo? Nós olhamos muito para o aquilo, mas Deus, nós olhamos muito para o que nós vamos fazer.
mas Deus olha para a razão pela qual nós vamos fazer aquilo. Então você vê que Salomão, ele tinha a revelação desses dois princípios. Para Salomão, o ser vem antes do fazer. E o porquê vem antes do o quê? Ser antes do fazer. Foi mais importante ser uma adoração do que começar a governar. Ser antes do fazer. Salomão fez um sacrifício ao Senhor. Segundo, antes do o que veio o porquê, a motivação do coração. Porque ele queria sabedoria. Qual era a razão? Ele disse, para cuidar bem das ovelhas que o Senhor está me entregando. Para governar bem esse povo. Deus ficou tão impactado com o porquê de Salomão. Você vê essas verdades na vida do Salomão? E Deus diz, já que esse, pode colocar o texto novamente, já que este é o desejo do teu coração, Salomão, e você não me pediu nem riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas você me pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, nenhum depois de você terá. Uau, 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 uau. Deixa o texto aí ainda. Salomão comprometeu até a gente, não é verdade? Existe um limite da sabedoria para a gente até hoje. Sabe até onde pode ir a sua sabedoria? Até o teto da sabedoria de Salomão. Ninguém vai ser mais sábio do que esse homem, a não ser Jesus. Ninguém. Ele agradou o coração de Deus. Sabe por que ele agradou o coração de Deus? Porque ele valorizou a sabedoria que desce do trono de Deus. Ele valorizou a sabedoria que vem do coração de Deus. E a Bíblia diz que o princípio do saber é o temor do Senhor. Deus se agrada de nós. Essa é a oração que você sempre vai ter um sim como resposta. Deus me mostra a sabedoria para tomar decisões. Deus me dá a sabedoria. Deus disse sim imediatamente para Salomão, quando ele pediu sabedoria. Deus abençoou. Deixa eu te dizer uma coisa, se você pedir sabedoria, Deus vai te dar. Se a sua motivação, se o seu porquê for nobre, Deus vai te acrescentar aquilo que você precisa. Nós não precisamos de bens, de riquezas, de coisas materiais. Nós precisamos é da vida de Deus em nós, da graça de Deus em nós, do poder de Deus em nós. É por isso que Jesus disse, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E essas coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. É consequência do seu porquê, da motivação do seu coração e do seu ser filho de Deus, ser santificado. Semana passada nós vimos, no que diz a respeito à vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O apóstolo Paulo diz, a vontade de Deus para a sua vida é a vossa santificação. Santificação significa ser separado, apartado para Deus. Você é de Deus, esse é o seu ser, filho de Deus, separado para Deus, exclusivo do Papai do céu, é o que nós somos. O que vem depois é consequência. Deus abençoa o ser e o porquê, e eu vejo isso na sua vida. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida, não vai te faltar nada, você pode ter certeza. Você vai ter direção em tudo que você precisa, Ele vai acrescentar e vai sobrar. Salomão disse, Deus me dá sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado. Na primeira prova que Salomão teve, você lembra? Daquelas duas mulheres que chegaram com o bebê, uma disse, esse bebê é meu, esse bebê é meu. E foi a prova de fogo para Salomão. E aí o Espírito Santo vem sobre Salomão e diz, anda na unção da sabedoria, meu filho. E ele diz, traz uma espada, vou partir o garoto no meio. Você conhece a história? É a unção da sabedoria. Eu quero profetizar como profeta de Deus na sua vida. Você vai sair daqui hoje diferente de como você entrou. De manhã houve uma unção, um ambiente de graça foi derramado aqui nesse lugar hoje de manhã. E nós recebemos essa unção na nossa vida. A unção da sabedoria para tomar decisões. Eu começo a declarar, os anjos do Senhor estão aqui.
a presença do Espírito Santo na sua vida. Deus está falando com muitas pessoas. Tome posse, receba a unção da sabedoria na sua vida, a capacitação, discernimento para tomar decisões e fazer escolhas bem-sucedidas. Provérbios capítulo 4, versículo 7, nos encoraja a valorizar o que Salomão valorizou. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Adquire o entendimento. O que ele está dizendo é: inclina o seu coração para ter sabedoria, mas ele não está falando de sabedoria humana. Existe muito esforço nos nossos dias para se adquirir conhecimento, e as pessoas estão investindo muito para ter conhecimento, mas a maior parte desse conhecimento é um conhecimento humano. O que a Bíblia está falando é de conhecimento espiritual, é conhecimento de Deus, é ver as coisas como Deus vê, é enxergar como Deus enxerga, é sentir como Deus enxerga, ou melhor dizendo, é sentir como Deus sente, é olhar como Deus olha, é considerar como Deus considera, é fazer como Deus faria, é tomar decisões como Deus faria as suas escolhas. Isso é a sabedoria divina. Direção divina vem com sabedoria divina para a nossa vida. Alguém poderia perguntar: pastor, me ajuda aqui só um pouquinho. Como é que eu posso discernir a vontade de Deus na minha vida? Como é que eu posso adquirir discernimento para fazer o que Ele quer que a gente faça? Então eu vou te mostrar 3 pensamentos bíblicos, fáceis, compreensíveis. São exemplos simples, fáceis e também que geram muito resultado. São totalmente bíblicos e bem compreensivos. Papel e caneta para você anotar essas 3 pérolas que nós vamos liberar sobre a sua vida. Ou então anota aí no bloquinho de notas do seu smartphone. Primeiro pensamento bíblico é o andar. Anote aí, andar. Quando nós falamos de andar, nós estamos falando sobre aprender a caminhar. Se nós queremos ter direção divina na vida da gente, na nossa vida, nós precisamos avaliar quem são as pessoas que nos influenciam, com quem é que nós andamos. É o que diz o texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Você pode ler comigo, 1, 2, 3. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu gosto, tem um ditado, inclusive a Bíblia Mensagem, se você for olhar na tradução da Bíblia Mensagem, sabe qual é a tradução da Bíblia Mensagem? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Algumas pessoas dizem: isso é um ditado do mundo. Não, isso é um princípio bíblico, que as pessoas falam muito aí fora, porque é uma verdade. Então, quem anda com sábio, vai ser cada vez mais sábio. Mas quem anda com um tolo, com insensato, vai ficar igual ele e acaba mal. Eu olho para o meu passado, eu vejo as coisas terríveis que aconteceram na minha vida, eu vejo as consequências que tudo isso trouxe, e eu vejo que foi por causa da influência das amizades que eu tinha, das pessoas com quem eu andava, as pessoas com quem eu caminhava, as pessoas que eram referências, as pessoas que eu deixava influenciar, as pessoas que eu caminhava e andava, que eu tinha decidido andar. Então isso foi terrível para a minha vida. Eu preciso dizer uma coisa: se você quer trazer uma nova direção na sua vida, se você vê áreas que precisam melhorar na sua vida, com quem você anda? Me mostre com quem você anda e eu vou te mostrar onde você vai chegar. Então, se você quer uma mudança significativa na sua vida, você precisa avaliar se você não precisa mudar as suas companhias. Você não precisa mudar os seus referenciais. Eu não estou dizendo que você vai pegar e vai negligenciar um bando de gente. Você não vai entrar na síndrome do Kiko. Gentalha, gentalha. Não. Você vai ser amigo dessas pessoas, mas você vai ser referencial para elas. Você vai ser influência para elas e não elas referência para você. Você vai ser amigo,
Você vai acreditar, você vai ajudar, você vai andar com essas pessoas. Mas aqueles que vão te influenciar são pessoas sábias e pessoas cheias de Jesus. Pastor, como é que eu identifico uma pessoa sábia? A Bíblia diz, Provérbios capítulo 1, versículo 7, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Primeira coisa, a pessoa tem temor do Senhor. Gente, deixa eu falar uma verdade para você. Está cheia de gente repleta de conhecimento por aí, mas sem temor a Deus. Conhecimento sem temor a Deus é um vazio profundo. Não traz transformação de vida. Primeiro aspecto de uma pessoa que tem sabedoria, ela teme ao Senhor. Porque o princípio do saber está no conhecimento de Deus. Você está precisando vencer algumas tentações? Pastor, eu sempre fico caindo, mesmo pecado. Com quem você tem andado? Você quer viver em pureza? Você quer que suas finanças decolem? Você quer ser uma pessoa que sabe lidar com dinheiro? Você quer umas mudanças significativas no seu casamento? Procure pessoas, faça amizades, vá atrás. E nós temos que parar com essa coisa. Porque as pessoas não se importam comigo, não vão atrás de mim, não olham para mim, ninguém me convida para nada. Convide. Seja você o pagador da pizza, o pagador do jantar. É você que vai proporcionar o camarão, mas você vai ganhar sabedoria. Provérbios diz, dá tudo o que você tem para adquirir sabedoria. Essa série de mensagens é inspirada nos ensinos do pastor Craig Groeschel da Life Church, nos Estados Unidos. Ele conta o testemunho. Ele conheceu um casal na igreja, ele conta, e esse casal era referencial para ele. Depois que ele entregou a vida a Jesus, algumas áreas ele queria vencer. Ele queria uma vida pura, ele queria um casamento sensacional, ele queria ser bem sucedido financeiramente, e ele também queria ter muito conhecimento de Deus, queria ser cheio do Espírito Santo. Então ele arranjou 4 pessoas, 4 discipuladores, um com autoridade em cada uma dessas áreas. E uma das coisas que ele fez, ele descobriu um casal que tinha um casamento maravilhoso. Não era fachada não era só rede social não, era a vida do dia a dia. O casal se amava, se respeitava, eram cúmplices, queriam um ver o crescimento do outro, lavava os pés um dos outros, servia um ao outro, temia ao Senhor, sabia educar seus filhos, uma referência. Sabe o que ele fez? Ele comprou uma casa no outro lado da rua, na frente da casa desse casal. Você diz, uau, ele fez isso. Ele fez. Porque ele disse, é nessa casa que eu vou morar com a minha esposa, é nessa casa que eu vou criar os meus filhos, e eu preciso de um bom exemplo, que vai dar uma boa direção para a minha vida. Ele disse que mudou para aquela casa, e aí todo dia ele já ia tomar café na casa do vizinho. Ia ter comunhão. Ele lá nos Estados Unidos não tem tapioca, mas imagina se fosse no Brasil, já ia chegar com uma tapioca de carne de sol, lá na casa do vizinho, ele ia chegar com cuscuz e ia falar, vim ter comunhão, me fala aí, como é que a gente faz para cuidar bem da esposa como você cuida? Segredos de ter um bom casamento. Hoje ele tem um excelente casamento, e ele disse que ele deve isso a esse casal, porque ele selecionou. Você entende o que eu estou falando para você? Por isso que a célula é muito importante na vida da gente, porque se você quer crescer em fé, você tem que andar com gente que ama Jesus. Por isso que é importante você estar no meio de irmãos. Pastor, mas não são perfeitos. Você é perfeito? Essa síndrome da perfeição, ela estraga todas as coisas, porque nós achamos as pessoas imperfeitas, e aí a gente se julga super perfeito, aí a gente entra num ambiente, aí o ambiente se torna imperfeito. A ilusão da perfeição. As pessoas não são perfeitas, mas as pessoas têm coisas significativas, pérolas para oferecer para você. Por isso que é importante a gente estar inserido no ambiente de célula, de life group. A gente está envolvido nesse ambiente de discipulado. A gente decidir caminhar com pessoas sábias. Você que é pai de adolescente, você já inscreveu o seu filho para o nosso Acamp Start agora de julho? Invista. Pastor, o acampamento é pago. Sim, a Bíblia diz que é para adquirir o conhecimento.
Valorize o conhecimento. Salomão, ó, 1000 bois, e você, R$150. Seu filho vai adquirir sabedoria. Ele vai ser enriquecido com sabedoria, para ele crescer nos caminhos de Deus e dar para você a alegria que você tanto quer na vida do seu filho. Investe na vida do seu filho. Sai daqui hoje à noite desesperado para pegar as últimas vagas, senão ele fica de fora, porque as vagas são limitadas. O hotel tem a capacidade para um determinado número de pessoas. Nós estamos parcelando e facilitando para você. Você quer sabedoria para o seu casamento? Vem para o congresso Casados. Faz logo a sua inscrição. As vagas também são limitadas, não fica de fora. Esse casal, Darrell e Márcia, são fenomenais. Conheço eles. Você quer avançar sexta-feira? Chega antes de 7h30, porque vai estar lotado. Mas venha para a Advance Conference. Vamos avançar. Eu quero ver você avançar em todas as áreas da nossa vida. Nós acreditamos na família da paz. Por isso essa conferência. Você vai avançar como pessoa. Nós vamos avançar como igreja. Fortaleza vai ver a manifestação gloriosa e transformadora do reino de Deus. Advance, avance. Sexta-feira, 7h30 da noite. E sábado, porque você quer adquirir sabedoria para avançar. Avançar. Decida andar com pessoas que andam, que caminham com Jesus, que tem vitória nas suas vidas. Porque aquele que anda com sábios, cada vez mais sábio se tornará. Mas o companheiro do tolo, do insensato, vai acabar mal. Primeiro princípio, andar. Segundo, anote aí, pedir. Pedir. Está falando de pedir sabedoria. Peça sabedoria. Se tem uma oração que a Bíblia diz que você vai fazer, e antes de fazer você já tem um sim como resposta, é essa oração, é a oração de pedir sabedoria. Quando você pede, Deus tem prazer de te dar sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Diga comigo, todos. Deus quer dar sabedoria para você. E esse texto me lembra a figura de um pai. Por exemplo, crianças, quando nascem, vão crescendo. Quem são os pais para as crianças? Quem é o pai? O pai é o super-herói. O pai é o grande herói de toda criança. Ele vai crescendo, 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 ele se torna adulto, mas um dia para alguns, o pai parece que fica ultrapassado. Ah, não, papai, o papai da era antiga, está meio ultrapassado. Aí casa, vai levando a vida. Mas preste atenção numa coisa, toda vez que um pai dá um conselho para um filho, ele tem a melhores das intenções. Porque esse pai tem experiência, ele quer compartilhar da sua experiência, da sua sabedoria de vida com os filhos. Mas chega uma época que os filhos começam a dizer: eu já sei andar nas minhas perninhas, e para que eu preciso do meu pai? Meu pai é da geração anterior, está meio ultrapassado. Mas um dia as coisas dão errado, e sabe o que vem no coração do filho? Ainda bem que o meu pai tinha me avisado. Meu pai tinha avisado, meu pai tinha falado, meu pai tinha razão. Ai, se eu pudesse voltar no tempo. É que os pais têm mais experiência de vida que os filhos. Agora, se o pai terreno tem muita sabedoria para o filho, imagina o pai que está no céu. Ele tem tudo o que você precisa. Confie na sabedoria do pai. E o seu pai está dizendo: filho, se você pedir, eu vou te dar sabedoria. Se você pedir, você vai ter sempre sabedoria que vai te dar direção divina. Eu vou te dar sabedoria para você discernir o que é certo, o que é errado, qual o caminho que você deve seguir. Deus vai te dar sabedoria. Em qualquer momento você pode pedir sabedoria a Deus. Todas as vezes Ele vai te dar. Existem várias maneiras. Alguém poderia perguntar: pastor, mas como é que eu faço para discernir? Eu vou te dar mais 3 pérolas dentro dessas 3 pérolas que estou te dando.
Existem várias maneiras de você ouvir a voz de Deus transmitindo sabedoria para você. Qual é o caminho? Vou te dar 3 delas. Primeiro é oração, anote aí, diga comigo, oração. Querido, quando você tem uma decisão para tomar, o que é que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Ah, pastor, eu vou no Google. Muita gente, quando tem uma escolha para fazer, uma decisão para fazer, qual é a primeira coisa que faz? Ô, Senhor Google, o que é que eu faço? E se você colocar no Google, eu preciso de direção divina, o Google vai te mostrar essa série de mensagens. Mas você não tem que correr para o Google, você tem que correr para Deus. Você tem que correr para o lugar secreto. Você tem que correr para o Senhor e orar. Você tem que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero te ouvir, eu quero fazer a escolha certa, me mostre o que fazer. Irmão, ao orar, confia no Senhor, porque Tiago diz: pede sabedoria e Deus vai te dar, mas peça com fé, não duvidando. Tem que acreditar que Deus está dando sabedoria, é com fé, e Ele vai te guiar. Mesmo que isso não aconteça imediatamente, Deus vai dar paz na decisão que você deve tomar. A paz de Deus é um sentimento interno no seu coração. Você sente uma paz que te dá uma convicção, que te dá uma certeza, que faz você vencer os medos. Para ter sabedoria, você precisa ter tempo com Deus em oração, buscando o Senhor. Primeira oração. Segundo, é a palavra de Deus. Diga a Bíblia. Diga, eu amo a minha Bíblia. Nós podemos olhar para a Bíblia para encontrar as respostas. Então você vai à Bíblia, existe um texto bíblico. Às vezes a Bíblia, ela dá direções diretas. Ah, eu estou pensando em casar, mas a moça não quer saber de Jesus. Vai na Bíblia, a Bíblia diz: olha, não se coloque em julgo desigual. A Bíblia já diz qual é a vontade de Deus. Ah, eu tenho um negócio para fazer, só que nesse negócio para fazer, o sócio está dizendo que a gente tem que dar um jeitinho, a gente tem que sair dando um bocado de presentinho, de gratificações adiantadas, recompensas adiantadas, para não chamar propina, para as pessoas envolvidas no negócio. E você vai na Bíblia, a Bíblia diz: não minta, não roube. Então a Bíblia, ela dá direções. Mas existem decisões onde a Bíblia, ela não vai te dar a direção clara, mas ela vai te dar a sabedoria, os princípios que vão dar discernimento, sabedoria de Deus para você tomar a decisão correta. Primeiro, diga oração, a palavra de Deus. É por isso que o salmista diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, porque ela traz sabedoria para eu discernir. Veja se é um texto que se aplica à situação. Primeiro, oração. Segundo, a palavra. Terceiro, conselho de pessoas sábias. É o princípio que nós acabamos de compartilhar. Pessoas que vão nos encorajar, que vão trazer discernimento, vão nos apoiar e ajudar a ter sabedoria. Sua família, amigos, irmão da célula, discipulador, pastor. Ande e caminhe com os sábios. E sabe qual é a resposta de Deus para a sua vida hoje à noite? Salmo 32:8. Deus diz: eu o instruirei. Deus está falando com você agora. Deus está dizendo: eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Levante sua mão, traz para o seu coração e diga: obrigado, Senhor. Diga: eu tomo posse da instrução e do ensino do Senhor. Ele vai me mostrar o caminho por onde devo andar. Ele vai me aconselhar e vai cuidar de mim. Pastor, como é que isso acontece? É muito, muito simples. Talvez isso vai remeter você a uma época passada. É como um pai ensinando o seu filho a andar de bicicleta. Senta que eu vou te segurar. É difícil, mas eu tô aqui te segurando. Não é difícil não, mas você vai conseguir. Você segura esse guidão reto. O guidão não pode balançar muito, tá? Eu tô aqui te segurando. Vai dar certo. Vai. Vai. Olha pra frente. Segura o guidão, segura o guidão. Cara de Batman. Isso, cara de Batman. Vou conseguir. Eu tô aprendendo.
Papai tá me ajudando. Papai tá me ajudando. Vai, tá tudo certo. Vai. Chega a hora que o papai vibra, uau, ele começou a andar sozinho. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz conosco. 3 pérolas. A primeira é andar. A segunda é pedir. Diga comigo, andar. Diga pedir. E a terceira é decidir. Não tenha medo de decidir. Chegou a hora de tomar a decisão. Deus te deu o livre-arbítrio. Muitas vezes nós ficamos esperando que o céu se abra e que a decisão venha, que a coisa se materialize na frente da gente, quando somos nós que precisamos tomar uma decisão. E a gente falou de Paulo antes, que não sabia, que não estava muito seguro sobre a decisão a tomar. Mas teve uma hora que Paulo teve que decidir. E se você olhar o texto de 1 Tessalonicenses, você vê Paulo tomando uma decisão. Olha, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: por isso, quando não podemos mais suportar, ou seja, a gente tem que tomar uma decisão. Quando não podemos mais suportar, achamos por bem. Diga comigo, achamos por bem. Ou seja, tomamos a decisão de permanecer sozinhos em Atenas. E Paulo não diz: o Senhor com sua grave voz falou do céu, meu filho. Não. Ele decidiu. Mas Paulo decidiu carnalmente? Não. Paulo era um homem que dependia do Espírito de Deus. Ele recebeu sabedoria para discernir a situação e tomar a decisão correta. Aplauda a Deus por isso, por favor. Fiquem em pé, por favor. Ninguém saia. Eu não estou encerrando o culto. Por isso, fiquem aí no seu lugar. É só para você esticar. Para você... Quando você levanta, você está dizendo: está na hora de tomar algumas decisões. Quem sabe hoje você precisa tomar algumas decisões. Mas você vai receber a unção. Não saia do seu lugar, não caminhe. Não disperse a sua atenção. Concentre em mim, por favor. Deus quer compartilhar uma unção poderosa sobre a sua vida. Qual é o princípio? Ore, consulte a palavra, caminhe com os sábios e decida. Diga comigo: andar, pedir, decidir. Diga para o seu irmão: ore. Toque no ombro dele, diga: ore, consulte a palavra, caminhe com os sábios e decida. Certo dia eu tive que tomar uma decisão. E não foi fácil tomar essa decisão. Um dia eu tive que optar pelo ministério. Das muitas decisões que eu tomei na minha vida, eu dependi muito de Deus para acertar. Decidi com quem eu ia casar, acertei em cheio. Deus teve mais misericórdia de mim. Acho que foi melhor para mim do que para Alba. Mas eu estou feliz. Mas um dia eu tive que decidir pelo ministério. Eu me sentia chamado ao ministério. Eu me sentia com vocação para o ministério. Eu sentia que era a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu tinha um medo. Eu tinha uma insegurança. Eu tinha um medo porque eu não tinha promessa financeira. Eu não tinha segurança financeira. Eu não tinha alguém que dizia: olha, se você entrar na obra, nós vamos te sustentar. Eu não tinha. Eu tive que tomar essa decisão sozinho. Então eu tive que orar. Eu tive que ir à palavra. Eu tive que ouvir conselhos e opinião de várias pessoas. Eu me lembro de um amigo que chegou e disse: é perda de tempo, vai ganhar dinheiro. E sabe, querido, eu aprendi que nós temos que ter as motivações, o porquê correto na hora de tomar as decisões, como nós aprendemos no domingo passado. Porque nem tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente vai fazer por dinheiro. Existem pessoas que são guiadas por dinheiro.
Eu vou fazer tal coisa porque eu vou ganhar mais dinheiro. Eu sei que dinheiro é relevante, ganho financeiro, sustento é relevante na hora de tomar uma decisão. Mas você tem que considerar outras coisas, você tem que considerar a sua família. Essa decisão vai levar você a cuidar bem da sua família, vai ter saúde espiritual para a sua família. Seus filhos vão crescer e vão estar bem espiritualmente. E você, com essa decisão, essa mudança radical na sua vida, você vai talvez mudar para um outro lugar, você vai mudar de atividade, eu não sei, mas você está medindo só o ganho, só o dinheiro. Mas eu te pergunto, essa mudança, ela vai permitir que você continue crescendo espiritualmente, ou você vai ser sepultado espiritualmente? Falo espiritualmente. Vai ser bom para a família, vai ser bom para a nossa vida espiritual. Tudo isso pesa numa decisão. Eu tive que decidir, mas Deus trouxe sabedoria para discernir qual era a sua vontade. Deus colocou uma coragem no meu coração. Ele trouxe paz para o meu coração. Alguém poderia dizer: pastor, e se eu errar? Eu tenho que decidir, mas... Porque a semana passada nós falamos, algumas pessoas, por se sentirem tão medrosas e inseguras na hora de tomar a decisão, elas acabam não decidindo, porque elas estão com medo de não acertar, e acabam não tomando nenhuma decisão, que é pior do que tomar a decisão errada. E se alguém disser: pastor, e se eu tomar a decisão errada? E se eu perder dinheiro por causa de uma decisão errada? E se eu ficar um semestre a mais da faculdade só por causa da decisão errada? E se aquela moça me der um não quando eu preciso de um sim da parte dela porque eu estou apaixonado? E se eu errar? Você pode errar, mas se você errar, você não vai perder. O que seria perda vai ser ganho. Se você errar, você pode até perder dinheiro, você pode até perder o amor aquela pessoa amada, você pode ficar até mais um tempo na faculdade, mas você vai ganhar sabedoria. Suas perdas serão transformadas em sabedoria. Com Deus você ganha sempre. Você vai ganhar experiência, você vai aprender como que não faz, você vai aprender como ouvir a voz de Deus, e você vai ganhar experiência. Diga para o seu irmão: se você errar, você vai ganhar. Diga para o seu irmão: não tenha medo, saia da zona do medo. Porque Tiago diz: peça sabedoria, mas peça com fé. Você diz: ah, pastor, é porque eu tenho medo. O fato de você ter medo não quer dizer que você não vai agir em fé. Um dia Davi teve que enfrentar aquele gigante. O camarada era muitas vezes maior que Davi, e Davi decidiu: eu vou enfrentar. Mas o Golias veio e falou bravo com ele: Davi, quem é você, seu cachorro? Você acha que o Davizinho não tremeu ali? Só que Davi sabia quem era com ele. Davi tinha sabedoria para discernir. Davi sabia que o ser vem antes do fazer, o porquê vem antes do o quê. Ele já havia orado, ele já havia tido a palavra de Deus para a vida dele, e agora ele decidiu: eu vou enfrentar esse gigante. Ele olhou para o gigante e disse: eu vou tirar a tua cabeça. Tem circunstâncias que você vai fazer as coisas com medo. Fazer com medo não significa que você não tem fé. Você tem fé, apesar de estar com medo. Você sobe no Insano, no parque aquático, e você se lança dali, com medo, mas em fé, que Jesus está ali com você. Se você disser: pastor, se eu cair, você vai ganhar o céu. Você nunca perde. Deixa eu te dizer, filho, vem cá, deixa esse microfone aí. A Bíblia diz que o homem faz planos. Você tem planos para a sua vida? Com certeza. Muitos planos, muitos sonhos. Muitos. Então eu quero que você agora caminhe na direção dos seus sonhos. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas é o Senhor que dirige os passos. Para cá, filho. Para cá, filho, naquela direção. Agora é para cá, porque nós vamos chegar. Sobe aqui.
Quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, a gente não cai? Quem aqui lembra de uma queda de bicicleta? Nossa, todo mundo caiu. Pensa numa coisa ruim, uma queda de bicicleta. Irmã, ela vai tirando a lapa da mão aqui. Você cai assim. Lembra como ficou seu cotovelo? Lembra do seu joelho? Ardia. E a sua mãe ainda dizia: eu tenho que lavar isso com sabão, menino. Ai! Mas um dia, seu pai vibrou. Fez como Hermes no vídeo. Uau, levantou você. Um dia. É porque a gente fica dizendo: pai, não dá para colocar rodinha na bicicleta de novo. Mas Deus está dizendo: filho, eu estou com você. Vamos esquecer essas rodinhas. Filho, eu quero que você cresça. Eu quero você num outro nível de fé. Eu vou te levar para uma prateleira mais alta. Eu vou te levar para uma posição mais alta. Filho, eu vou te promover. Filho, eu vou te levar a lugares que você nunca sonhou. Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram. Jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Filho, vai lá, anda de bicicleta. Vai, filho, corre. Opa, estou te segurando aqui. O caminho é aqui. Vai, vai. Uau, tá indo sozinho. Tá indo